Lula e governo reforçam a defesa de Moraes em meio a questionamentos sobre a Polícia Federal. Vamos ler juntos essa notícia. Ministro que atua nos bastidores como interlocutor do STF com o Planalto contou agora com a solidariedade do governo. Zambelli está cada dia mais parecida com Ronald McDonald. Eita, Josiel, foi pesado, hein? Vamos seguindo aqui. Reportagem do Matheus Teixeira. O presidente Lula aproveitou o episódio de hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes e sua família para fazer acenos ao Supremo Tribunal Federal e estreitar ainda mais a relação do executivo com o magistrado, que se notabilizou nos últimos anos como o principal algoz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de apoiar a controversa medida de busca e apreensão realizada em endereços dos suspeitos de ofender Moraes em um aeroporto na Itália de empurrar o filho do ministro, o governo saiu em defesa do integrante do Supremo. A solidariedade prestada pelo governo deixou ainda mais nítido o cenário nos bastidores, em que Moraes atua ao lado do ministro Gilmar Mendes para manter a proximidade da corte com o Palácio do Planalto e para fazer a interlocução entre os dois poderes. Moraes é um dos integrantes do judiciário mais ouvidos por Lula. Foi ele, por exemplo, o principal padrinho da indicação das duas últimas vagas de titular no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que o petista pôde nomear. Agora o mandatário fez as declarações mais enfáticas de repúdio à hostilização contra o ministro e cobrou punição severa aos agressores. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão não pode concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar, disse nessa quarta-feira em Bruxelas, após o encerramento da cúpula CELAC, União Europeia. Lula afirmou que o ódio que surgiu do processo eleitoral, que passamos por isso severamente, essa gente nasceu no neofascismo, colocando em prática no Brasil, tem que ser extirpada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, por sua vez, deu respaldo jurídico à decisão da presidente do STF, Rosa Weber, de determinar busca e apreensão na casa do casal Roberto Mantovani e Andréia Munarão, investigados pela hostilidade contra Moraes. A medida foi criticada por juristas por, entre outros pontos, ter sido expedida no âmbito do Supremo sem que os suspeitos tenham foro especial. Obrigado, Bernadette. Pedro, você viu um vídeo da vereadora Jessicão em defesa do André Valadão? Uma pessoa gay, casada e com falas absurdas. Seria bom mostrar para ilustrar o grau de ignorância. Vamos mostrar no finalzinho, Bernadette. Obrigado pela dica. Dino, que foi juiz de carreira, foi na contramão da compreensão de que o episódio não tem gravidade suficiente para ensejar a operação policial. A medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Sobre a proporcionalidade da medida, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos, afirmou. E rebateu a tese de que a decisão recorreu ao Fishing Expedition, a estratégia jurídica ilegal de tentar uma pescaria probatória, ou seja, fazer uma operação para encontrar provas que vão além do crime investigado em si. Não há procura especulativa e sim fatos objetivamente delineados, que estão em legítima investigação, disse Flávio Dino. O advogado Ralph Tortima, filho, que faz a defesa de Mantovani e família, diz que o empresário apenas reagiu a ofensas e afastou uma pessoa que seria o filho do magistrado. Ele nega ter havido empurrão ou agressão física ao familiar do magistrado. Segundo o advogado, não houve motivação política e, em meio ao desentendimento, a família nem sabia se tratar de pessoas ligadas a Alexandre de Moraes. A defesa se queixou da desproporcionalidade na ação da Polícia Federal. Quando muito tivesse havido uma ofensa e não houve, nós estaríamos falando de um crime contra a honra cuja punição é insignificante dentro do Código Penal, o que talvez não justificasse tamanha desproporcionalidade da reação, afirmou Tortman. Moraes, porém, deu a versão diversa do ocorrido. Ele relatou ter sido chamado de bandido comunista e comprado por um grupo e que seu filho, o advogado Alessandro Barci de Moraes, de 27 anos, sofreu uma agressão, fazendo com que os seus óculos caíssem no chão. O ministro estava no aeroporto da Itália, onde havia participado de um fórum internacional de direito realizado pela Universidade de Siena. Ele compôs no painel Justiça Constitucional e Democracia, da qual participou ainda o ministro André Ramos Tavares
integrante também do TSE. Além do casal, a PF também investiga a participação do episódio do genro Alex Anata Binotto e do filho do empresário Giovanni Mantovani. Roberto Mantovani é um empresário de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, influente na política, nos negócios e no futebol do município. Já foi candidato a prefeito em 2004 pelo PL em chapa com o PT de vice. Atualmente é filiado ao PSD. O empresário tem fotos antigas ao lado de Lula, apoiado por ele na candidatura ao executivo da cidade nos anos 2000. Dos anos 2000. O santinho com a imagem dizia: com Mantovani, o presidente Lula apoia Santa Bárbara. Também é conhecido há décadas pela atuação como presidente do clube de futebol União Barbarense durante o período tido como áureo do time no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. Ele fez carreira no comando da Elifab, do ramo de bombas voltadas à indústria, que distribui produtos NET, fundado na Alemanha, que afirma ter adquirido a empresa no ano passado e que buscou se distanciar do seu antigo parceiro. Segundo o grupo, a Mantovani não representa mais a NET. Moraes se tornou alvo preferencial de Bolsonaro e seus militantes devido à condução de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que tem próceres do bolsonarismo como investigado. Ele mesmo já sofreu xingamentos por parte do Bolsonaro, que nos últimos anos já chegou a se referir ao ministro como vagabundo e canalha. O comportamento do ex-chefe do executivo se replicou a outros membros do Supremo, que passaram a ser alvo de hostilidades com mais frequência. O caso mais emblemático envolvendo Moraes e outros ministros foi em Nova York, nos Estados Unidos, onde estavam para participar de um evento do Grupo LIDE em novembro de 2022. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro passou a hostilizar, além do presidente do TSE, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso, nos momentos em que circulavam pela cidade e saíam de restaurantes e hotéis. Foi nesse contexto que Barroso disse a expressão "perdeu, mané, não amola", em resposta a um dos manifestantes. Além do episódio contra Moraes, na Itália, a afirmação de Barroso na semana passada em congresso da UNI, União Nacional dos Estudantes, também ajudou a tensionar a relação do bolsonarismo com o Supremo Tribunal Federal. O ministro disse que nós derrotamos o bolsonarismo e parlamentares ligados ao ex-presidente retomaram um movimento que pede o impeachment de Barroso. É isso, meus queridos. Boa reportagem aí da Folha de São Paulo, que mostra os bastidores, né, do que está rolando no caso do Alexandre de Moraes.